Olá, seja muito bem-vindo. Já vou aproveitar para lhe desejar uma ótima semana e agradecer sua companhia na história de vida de Beatrice Mary Vitória Theodora, a mais nova de todos os 9 filhos da Rainha Vitória do Reino Unido e do príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gotha, princesa do Reino Unido e princesa de Battenberg. A princesa tornou-se famosa por editar jornais e diários de sua mãe depois de sua morte em 1901. Antes de começarmos, vou repetir os meus pedidos de sempre. É rapidinho, não custa nada e nos ajuda muitíssimo. Seu apoio e colaboração mantém o nosso canal ativo. Você também pode nos ajudar tornando-se membro do canal a partir de um valor simbólico de R$ 4,99 e, em troca, você tem acesso a conteúdos exclusivos e algumas outras vantagens que estamos organizando para vocês. Se puder, faça parte e ajude o nosso trabalho a continuar e a crescer. E vamos lá, que temos história boa para contar. Beatrice nasceu no Palácio de Buckingham, em Londres, em 14 de abril de 1857. Era a quinta menina da Rainha Vitória do Reino Unido e do Príncipe Albert e acabou se tornando a última filha do casal. A rainha escreveu em seu diário 2 semanas depois sobre o nascimento de Beatrice que, abre aspas, eu fui amplamente recompensada e esqueci de tudo que havia acabado de passar quando ouvi o querido Albert dizer: é uma criança saudável, é uma menina. Fecha aspas. Vitória e Albert nomearam a filha como Beatrice Mary Vitória Theodora. Mary, em homenagem à princesa Mary, última filha ainda viva do rei George III. Vitória, em homenagem à mãe, e Theodora, em homenagem à princesa Theodora de Leiningen, a meia-irmã mais velha da rainha. Desde seu nascimento, ela foi a filha favorita. Apesar de Vitória ter sido conhecida por não gostar da maioria dos próprios bebês, ela gostou da princesa e a considerava atraente. A rainha, certa vez, comentou que a filha era uma criança bonita, gorda e florescente, com bons olhos azuis grandes, uma boquinha bonita e uma pele muito boa. Seu cabelo loiro e longo era o foco das pinturas encomendadas por Vitória, que gostava de dar banho em Beatrice, diferentemente de seus outros filhos. Ela mostrava inteligência, algo que cativou ainda mais Albert, que ficava maravilhado pela precocidade da criança. Apesar de passar pelo rigoroso programa educacional criado por Albert e Storckman, a infância da princesa foi muito mais relaxada que a de seus irmãos por causa de sua relação com os seus pais. Apelidada como Bebê pela rainha, a princesa tornou-se uma boa pianista e algumas de suas composições foram depois publicadas. O tamanho da dor de Vitória pela morte do seu amado marido em 1871 surpreendeu sua família, cortesãos, políticos e o povo britânico. A rainha se isolou de todos, exceto, mais uma vez, de Alice e Beatrice. Vitória várias vezes tirava a filha caçula do berço e a levava para sua cama e ficava ali, sem dormir, apertando sua filha, envolta pijamas do príncipe Albert. Como secretária da soberana, a princesa realizava deveres, como escrever em nome da rainha e ajudá-la com sua correspondência política. Tais atividades mundanas eram semelhantes àquelas realizadas em sucessão por suas irmãs Alice, Helena e Louise.
Porém, Vitória acrescentou tarefas mais pessoais a Beatrice. Ela ditou passagens do seu diário a Beatrice em 1871, durante o período que ficou seriamente doente. A devoção que Beatrice demonstrou por sua mãe foi reconhecida nas cartas e diários da rainha, porém, sua dependência da filha apenas crescia. Vários possíveis pretendentes apareceram para a mão de Beatrice, mesmo com Vitória sendo contra a ideia da princesa se casar com qualquer pessoa, na expectativa de que ela não estaria mais ao seu lado. Um desses pretendentes foi Napoleão Eugênio, príncipe imperial, filho do ex-imperador Napoleão III da França e de sua esposa, Eugênia de Montijo. Temos vídeo por aqui sobre ela. Vitória e Eugênia criaram uma amizade 3 anos depois da morte de Napoleão III, os jornais noticiando o noivado iminente entre Beatriz e o príncipe imperial. Os rumores terminaram quando o príncipe foi morto em junho de 1879, na Guerra Anglo-Zulu. O príncipe de Gales sugeriu que Beatrice se casasse com Luís IV, grão-duque de Hesse, e o viúvo de Alice, que havia morrido de difteria em 1878. Também temos vídeo recente sobre a princesa Alice por aqui. Albert Edward sugeriu que a irmã pudesse atuar como mãe substituta para os filhos de Luís, enquanto passava a maior parte do seu tempo na Inglaterra, cuidando da mãe, e que isso também faria com que a rainha ficasse mais próxima dos netos. Porém, era proibido por lei na época que Beatrice se casasse com o viúvo de sua irmã. Beatriz compareceu ao casamento de Luís em Darmesdard e conheceu e se apaixonou pelo irmão dele, o príncipe Henrique de Battenberg. Ao voltar de Darmesdard, contou a Vitória que planejava se casar. A rainha ficou em silêncio, aterrorizada. Apesar de terem continuado lado a lado, Vitória ficou sem falar com a filha por 7 meses, se comunicando apenas via bilhetes. Nada possessiva, Rainha Vitória. Depois de algumas persuasões sutis, realizadas pelo príncipe de Gales e pela princesa real, que lembraram a mãe da felicidade que a irmã trouxe para o pai em seus últimos anos, a rainha voltou a falar com Beatrice. Ela consentiu com o casamento na condição de que Henrique abrisse mão de seus comprometimentos alemães e vivesse permanentemente no Reino Unido com as duas. Eles se casaram em 23 de julho de 1885. No dia do casamento, a rainha Vitória concedeu ao príncipe Henrique o título de Sua Alteza Real, um título que só era válido na Grã-Bretanha. A cerimônia terminou com o casal partindo para a sua lua de mel na casa de Colmar, alguns quilômetros da casa de Osborne. O casal cumpriu a promessa e voltou para o lado da rainha no final da lua de mel. Vitória deixou claro que não conseguiria dar conta sozinha e que os dois não podiam viajar sem ela. Discussões surgiram quando Henrique foi para o carnaval de Ajaccio, junto de companhia baixa, segundo ela, com Beatriz, enviando um oficial da Marinha Real Britânica para tirá-lo da tentação. Em certa ocasião, ele fugiu para Córcega, junto com o irmão Luís. Vitória enviou um navio de guerra para trazê-lo de volta. Henrique se sentia oprimido pela rainha precisar constantemente da companhia dele e da sua esposa. Quando a princesa parou de comparecer aos jantares com a mãe uma semana antes de dar à luz seu primeiro filho, preferindo comer sozinha em seus aposentos, Vitória escreveu furiosa para o médico da filha.
Apesar de ter sofrido uma perda espontânea nos primeiros meses de casada, a princesa viria a ter 4 filhos. Alexandre, em 1886, apelidado de Drino. Vitória Eugênia, em 1887, apelidada de Ena. Leopoldo, em 1889, e Maurício, em 1891. Em 13 de dezembro de 1886, a rainha deu a seus netos o estilo de alteza. Beatriz e Vitória gostavam de fotografias que eram realizadas frequentemente nas residências reais, onde a rainha mandou providenciar uma câmara escura para dar vazão ao hobby da filha. Henrique estava cada vez mais entediado e, em resposta, a rainha o nomeou, em 1889, como governador da ilha de White. Ele partiu para uma expedição militar em 6 de dezembro de 1895. O príncipe pegou malária e foi enviado para casa. A princesa estava esperando o marido quando recebeu um telegrama informando sobre a morte do príncipe 2 dias antes, em 20 de janeiro de 1896. Ela ficou devastada e deixou a corte por um mês de luto, antes de voltar para o seu cargo, ao lado da mãe. A princesa permaneceu como a fiel companheira da mãe, mesmo com sua dor, e enquanto Vitória envelhecia, ela passou a depender muito de Beatriz para lidar com sua correspondência. Porém, ela percebeu que a filha precisava de um lugar só dela. Sim, deu para Beatrice os aposentos do Palácio de Kensington. Vitória nomeou a princesa como a nova governadora da ilha de White, como a sucessora de Henrique. A vida de Beatrice foi abalada ao extremo pela morte de Vitória em 22 de janeiro de 1901. Abre aspas. Eu, que raramente fiquei separada de minha querida mãe, dificilmente consigo raciocinar como será a vida sem ela, que era o centro de tudo. Fecha aspas. As aparições públicas da princesa continuaram, porém, sua posição na corte diminuiu. Beatriz começou logo após a morte de Vitória a tarefa monumental de transcrever e editar os diários de sua mãe, que ela manteve desde 1831. As centenas de volumes continham as opiniões pessoais da rainha sobre sua vida diária e incluíam assuntos pessoais e familiares, além de assuntos de Estado. A princesa deletou tanto material que o resultado final tem apenas 1/3 dos diários originais. Vitória instruiu que qualquer coisa que pudesse magoar ou causar desgosto às pessoas mencionadas ou aos seus parentes fosse removido. A tarefa demorou 30 anos e foi completada em 1931. Os 111 volumes estão nos arquivos reais do Castelo de Windsor. Os compromissos públicos que ela realizava frequentemente eram relacionados à Vitória, já que o público sempre associou a princesa com a monarca. Sua filha, Vitória Eugênia, casou-se com o rei Afonso XIII da Espanha. Já contamos a história dela por aqui e o vídeo está imperdível. Entretanto, o casamento causou controvérsia no Reino Unido, já que era necessário que ela se convertesse ao catolicismo. O casal se distanciou, apesar de terem começado próximos. Vitória Eugênia ficou impopular na Espanha, principalmente depois de descobrirem que seu filho e herdeiro, Afonso, o príncipe das Astúrias, sofria de hemofilia. Sabidamente, esse gene vinha dos descendentes da rainha Vitória. Beatrice viveu no chalé Osborne até vendê-lo em 1913. A princesa esteve muito envolvida.
ao coletar artefatos para o Museu de Carisbrooke, que ela havia inaugurado em 1898. Sua presença na corte foi diminuindo à medida que ela envelhecia. Ela ficou devastada pela morte do filho favorito, Maurício, durante a Primeira Guerra Mundial em 1914 e começou a se aposentar da vida pública. Por causa da guerra com a Alemanha, George V mudou o nome da família real de Saxe-Coburgo-Gotha para Windsor, para diminuir suas origens germânicas. Por causa disso, Beatriz e sua família renunciaram seus títulos e nomes germânicos. Seu estilo deixou de ser Sua Alteza Real Princesa Henrique de Battenberg e voltou a ser como era quando solteira, Sua Alteza Real, a Princesa Beatrice. Seu sobrenome Battenberg foi anglicanizado para Mountbatten. Seus filhos abriram mão do título de cortesia Príncipe de Battenberg. Seus 2 filhos sobreviventes assumiram o sobrenome Mountbatten e não continuaram o uso do título Príncipe de Battenberg e nem do estilo Sua Alteza Sereníssima. Seu filho mais velho, Alexandre, o Drino, foi titulado Marquês de Carisbrooke, enquanto que seu filho mais jovem, Leopoldo, assumiu o título de cortesia de Lord Leopoldo Mountbatten. Aparições públicas depois da morte de Maurício foram raras. Ela publicou em 1941 sua última tradução, Nos Dias Napoleônicos, que era o diário pessoal da Condessa Augusta de Helse-Ebersdorf, a avó materna de Vitória. Sua editora, a John Murray, gostou muito do trabalho. Beatriz morreu enquanto dormia no dia 26 de outubro de 1944, aos 87 anos, um dia antes do aniversário de 30 anos da morte de seu filho Maurício. Seu funeral ocorreu na capela de St. George e seu caixão foi colocado na cripta real em 3 de novembro. Seu último desejo era ser enterrada com Henrique na ilha de White, e ele foi cumprido em um serviço particular que teve a presença apenas de seu filho Alexandre e a esposa Irene. Através de sua única filha, Vitória Eugênia de Battenberg, Beatriz é trisavó do atual rei da Espanha, Felipe VI, e bisavó do rei emérito Juan Carlos da Espanha. Ela era a mais tímida dentre todos os seus irmãos e irmãs. Porém, por acompanhar Vitória em quase todos os lugares, ela acabou se tornando uma das mais famosas. Apesar da timidez, era uma atriz e dançarina talentosa e também uma boa artista e fotógrafa. A princesa era dedicada aos filhos e se preocupava quando eles não se comportavam bem na escola. Para seus amigos, era uma pessoa leal e tinha bom senso de humor, e como figura pública, era motivada por um forte senso de dever. A música era uma paixão que compartilhou com seu pai e uma atividade em que se sobressaía, chegando a tocar piano em padrão profissional. Assim como a mãe, era bem devota religiosamente, sendo fascinada pela teologia à sua morte. Ganhou amplamente a aprovação com seu temperamento calmo e cordialidade pessoal. As exigências em cima de Beatriz eram altas durante o reinado de Vitória. Quando ela concordou em abrir a exposição da Sociedade Real de Horticultura em 1886, os organizadores lhe enviaram uma proclamação de agradecimento que expressava, abre aspas, admiração da maneira afetuosa em que você confortou e auxiliou sua mãe viúva, nossa graciosa soberana, a rainha. Fecha aspas.
Como presente de casamento, o banqueiro e filantropo Sir Moses Montefiore presenteou Beatriz e Henrique com um conjunto de chá que tinha a seguinte inscrição: muitas filhas já agiram com virtuosidade, porém você excedeu todas. O jornal The Times escreveu pouco depois do casamento que a devoção de Sua Alteza Real para nossa amada soberana ganhou nossa calorosa admiração e nossa profunda gratidão. Que as bênçãos que têm sido até agora o seu objetivo constante para conferir a outras, agora sejam devolvidas na medida certa para si mesma. A frase era, até onde ousava, uma crítica ao apego que Vitória tinha com sua filha. Aguardo você nos comentários para me contar suas conclusões, informações extras, opiniões e sugestões. Nos encontramos por lá.